Olá, pessoal! Tudo beleza com vocês? Bom, vamos iniciar uma nova unidade sobre o Renascimento para a gente compreender todo esse processo que vem com a formação de uma nova mentalidade, um novo pensamento que surge com o fim do feudalismo. Bom, a gente entendeu que o contato entre Ocidente e Oriente foi muito importante graças ao comércio e por isso ocorreu o renascimento das cidades. Novos ofícios, florescimento do comércio, novas ocupações, as pessoas estavam abandonando os feudos, indo para as cidades, toda movimentação ocorrendo na Europa nesse contexto. Mas aí, do século XIV ao século XVI, vai surgir um movimento denominado Renascimento, e é o que a gente vai entender agora, então. Vamos lá? Mas antes da gente entrar de fato no que foi o Renascimento, eu gostaria de apresentar para vocês os memes renascentistas, para a gente ver o tanto que o Renascimento está presente no nosso dia a dia. Bom, todo mundo sabe que meme representa uma sátira, uma crítica ou algo relacionado a um divertimento, algo engraçado na internet. Bom, alguém já viu uma dessas figuras? Se viram, provavelmente deve ser da Mona Lisa. Até hoje é um dos símbolos do Renascimento e permanece aí sendo replicada até hoje na internet. Mas o que eu quis mostrar para vocês? Que o Renascimento está até presente hoje no nosso tempo presente. Por exemplo, a gente tem uma Mona Lisa emo, que eu acho bem engraçado. Uns quadros do Michelangelo, a gente tem aqui do Adão, e aqui é um cachorro mostrando a representação. Deus de um lado, o homem do outro e o cachorro no meio, né? E então, a gente tem aqui hoje uma escultura também de Michelangelo, e aí hoje eu acordei renascentista, belo, racional e me senti no centro do universo. Tudo a ver com o que a gente vai buscar entender, que é como foi então o Renascimento e o que ele tratava. Quais eram então seus pensamentos, seus ideais, o que surgiu a partir do Renascimento. Vai ser isso, tá bom? E esse que é engraçado também, quando você lembra que ainda é terça-feira. Tipo assim. Ai, mas enfim, vamos agora ao que interessa, que é o conteúdo, gente. Mas só pra gente poder se situar. O Renascimento, então, foi uma expressão criada pelo italiano Giorgio Vasari, que queria demonstrar, então, que o Renascimento foi uma revolução artística ao revalorizar a antiguidade clássica. Vocês lembram que eu falei lá que com o contato entre o Oriente, muitos conhecimentos voltaram, e principalmente da antiguidade clássica, os modelos de beleza, a filosofia, vai tudo voltar então a ser revalorizada no Renascimento, tá? Por isso o Renascimento, um renascer, uma revalorização da cultura antiga, tá? Mas a gente sabe que o Renascimento vai muito além do campo artístico, porque ele fez uma verdadeira mudança na mentalidade cultural, política e social da Europa naquele período. Ele vai surgir em Florença, Veneza, nas cidades italianas e depois vai se espalhar pela Europa, tudo bem? Bom, algumas questões que, de maneira geral, a gente tem que entender no Renascimento. Ocorre o quê? Um distanciamento do pensamento religioso. Lembrando que no feudalismo a gente tem uma sociedade fechada, a Igreja Católica que predomina. Então você não tem uma multiplicidade de pensamento, é aquele pensamento mais fechado, tá? Agora, com o Renascimento, os intelectuais, pensadores, filósofos, artistas vão começar a pensar de uma maneira diferente, mais aberta, tá? Retomando aqueles princípios da antiguidade clássica. A gente vai ter o surgimento do humanismo e antropocentrismo. Antropocentrismo quer dizer o homem no centro do universo. A volta do indivíduo, o individualismo. A gente viu lá o homem vitruviano do Leonardo da Vinci no primeiro slide, e isso representa muito, quer dizer, o homem no centro, tá? A gente teve a Revolução Científica, que vai ser uma mudança no pensamento, na mentalidade, muito importante, tá? E a gente vai ter o abandono do geocentrismo, que é a Terra como centro do universo, para se pensar agora no heliocentrismo, que é o Sol, o centro do universo, tudo bem? Como vimos então, o Renascimento floresceu primeiramente na região italiana e depois se disseminou por toda a Europa. Olhando aqui bem, ó,
a gente tem, então, essa parte aqui da Itália, onde começou primeiramente esse movimento cultural, artístico, intelectual e político. Mas quem eram essas pessoas que eram considerados renascentistas, que começaram todo esse movimento, começaram a pôr em prática esses ideais, então retomar esses ideais da antiguidade clássica e também reconfigurar esses pensamentos, recriá-los através de um novo modelo de pensamento, tudo bem? Então vamos lá, Leonardo da Vinci foi considerado um sábio, não existia fronteiras de pensamento como existe hoje, cada um no seu quadrado, não. Eles estudavam de tudo, estudavam matemática, estudavam medicina, estudavam música, pintura, era de tudo. Vamos ver, ó, aqui a gente tem um desenho do Leonardo da Vinci que é sobre os músculos e o corpo humano. Ele está fazendo aí, desenhando sobre... E ajudou muito a medicina a se conhecer, se dissecavam os corpos, então teve um avanço considerável na medicina. Nesse período começou-se. A gente tem do outro lado, do crânio humano. Ele aqui é a figura do Leonardo da Vinci, tá? Bom, e a pintura renascentista, famosíssima na Itália até hoje, no turismo, as pessoas vão lá para ver a Capela Sistina, ver as igrejas onde esses pintores puderam demonstrar sua arte, tá? E que tinham os mecenas, que eram aqueles padres, nobres que bancavam a arte, porque a arte, para poder, né, fazer essas belezas, maravilhas, chamavam-se os mecenas, que contribuíam, que bancavam financeiramente esses artistas. Bom, a gente tem aqui do lado a Michelangelo, um famoso pintor renascentista, tem a Criação de Adão, muito famoso, de 1510, tá? A gente vai ter o quê? Quais são as características da pintura renascentista? A gente vai ter a volta do estilo clássico greco-romano, que representa a anatomia humana em quadros e esculturas, adotando aspectos da beleza greco-romana. Então, a gente vai ver aqui, ó, como ele faz, os músculos são bem definidos, tudo isso retomando, então, esses ideais de beleza greco-romano, tá? E também a gente vai ter perspectiva na pintura. O que é isso? Os pintores renascentistas desenvolveram estudos e técnicas para representar os temas em suas obras em 3 dimensões. Então, você não tem mais um plano que nem era, simplesmente um plano que nem era na Idade Média. Agora, você tem várias perspectivas que tem num quadro. Isso vai ser uma mudança no contexto artístico e vai influenciar depois muitos artistas e pintores na Idade Moderna. Vamos lá, o Renascimento de Vênus, Sandro Botticelli. A gente vai ver aqui a representação, então, da Vênus, retomando uma deusa antiga dos romanos. Então, você tem o que? Um culto a essa beleza greco-romana. Você vê um quadro que tem uma perspectiva diferente. Então, vamos observar aqui que ele vai retomar todo esse estilo que havia na Antiguidade Clássica, tá? As cores são diferentes, tá? Tem uma maior luminosidade, então é uma retomada dos princípios greco-romanos, tá? Bom, e como eu disse, o homem no centro do universo, a gente vai ter o surgimento do humanismo. O Renascimento vai provocar, então, despertar de uma nova visão de mundo, conhecida como humanismo, que vai valorizar a capacidade criadora do homem, tá? Neste momento, muitas áreas do conhecimento vão estar inteiradas nesse conhecimento. Artes, medicina, astronomia, filosofia e literatura. Um dos representantes aqui na figura que a gente tem ao lado, na imagem, é o Erasmo de Roterdã, que era um humanista. Ele acreditava no potencial humano e na razão humana. A razão humana. A gente não tem mais o misticismo que havia na Idade Média. Agora a gente tem que pensar na razão humana. Tá? O Erasmo de Roterdã publicou o livro Elogio à Loucura. Neste livro, ele elabora uma crítica à Igreja Católica através do personagem A Loucura, para evitar um confronto, porque apesar de a gente ter uma mudança de pensamento em relação àqueles pressupostos, aqueles ideais que existiam no tempo da Igreja, ainda a Igreja é muito presente e tem um peso muito grande. Então, se vão contra o pensamento da Igreja Católica, provavelmente sofreriam retaliações. Então, tinham que buscar maneiras de mascarar uma crítica incisiva, mas que as pessoas, ao ler o livro, iam compreender e que não fosse na cara que era uma crítica à Igreja
católica para que suas ideias não fossem consideradas subversivas e ele não fosse parar na fogueira, condenado pela Inquisição. Thomas More, em 1515, publicou o livro Utopia, no qual imagina lugares perfeitos, o paraíso, onde haveria justiça, liberdade e fartura para todos os seres humanos. Ele trabalhou no governo do Henrique VIII, na Inglaterra, como um advogado, influenciando muito a opinião desse rei nesse período. Em Utopia, More descreve uma ilha situada na América, onde prevaleceria a igualdade e a tolerância entre os seres humanos. Ele vai ser considerado um idealista, aquela pessoa que tem um ideal que muitas vezes é inalcançável, de liberdade, justiça e igualdade. Seus ideais influenciaram muitos filósofos intelectuais da Europa na Idade Moderna. Ao lado temos aqui uma imagem que representa Isaac Newton, um dos representantes da Revolução Científica. O Renascimento, então, vai possibilitar o florescimento da ciência. Isso porque, nesse momento, ocorria um distanciamento do pensamento religioso, né? E agora é um pensamento voltado para a razão humana. Então, a partir todo aquele conhecimento que foi produzido na Antiguidade, há uma retomada desse conhecimento e muitos pensadores vão começar a, então, poder questionar muitas coisas que antes não eram pela religião. Até mesmo, então, a gente vai ter o Nicolau Copérnico, que se diz a Revolução Copernicana, que defendeu em 1543 o heliocentrismo no livro A Revolução das Esferas Celestes, mas, por contrariar a Igreja, ele foi condenado e tratado como herege. Lembrando que o heliocentrismo é o Sol, é o centro do universo, tá? Galileu também buscou a comprovação da teoria heliocêntrica, defendendo que o sistema solar pertencia a uma galáxia, que ficou conhecida depois como Via Láctea. Foi preso pela Inquisição e, para escapar da fogueira, teve que renunciar a seus ideais e a sua teoria. René Descartes, pensa, logo existe, o racionalismo, que é a razão é o caminho da filosofia para se encontrar a verdade, que a ciência deve ter um método científico, que o penso, logo existo, é isso, a verdade está no pensar, na dúvida, no método científico. Tá bom? E Isaac Newton, que defendeu no livro Princípio a lei da gravidade ao dizer que todos os objetos da Terra são pesados para serem atraídos pela força do planeta. Para Newton, a Terra possuía uma força de atração sobre os corpos. É considerado o pai da física. Atrás aqui da imagem a gente tem a maçã, que diz que ele estava embaixo de uma árvore frutífera de maçãs, e quando a maçã cai na sua cabeça, ele tem essa ideia de que a Terra, então, possui a gravidade e que possui uma força de atração entre os corpos. Como disse, considerado o pai da física. Então, a revolução científica vai ser muito importante para essa nova sociedade que vem a surgir com o Renascimento. E claro, não poderíamos deixar de falar da prensa móvel criada por Gutenberg em 1450, que vai modificar as maneiras de disseminar o conhecimento, vai impulsionar a revolução científica. A prensa móvel, então, é uma técnica consistia na impressão de textos e livros em larga escala. Antes, existiam os copistas na Idade Média, onde padres, monges, só eles que cultuavam o pensamento e copiavam à mão manuscritos e tal, e isso demorava muito, é claro. Agora, com a prensa móvel, você vai ter uma velocidade maior na produção de livros, na disseminação de conhecimentos. Isso vai marcar uma ruptura muito importante. As pessoas vão ter um maior acesso a livros, literatura, a conhecimentos, a muitas coisas que vai marcar, então, o Renascimento, tá? A prensa móvel se espalhou por toda a Europa, trazendo muitas inovações, estimulando as mudanças no pensamento. Consequências, então, do Renascimento. Como movimento cultural, o Renascimento possibilitou uma mudança de pensamento, a razão se tornava o centro, como o homem e o indivíduo passariam a ser celebrados. A ciência e o conhecimento se desenvolveriam cada vez mais. Neste contexto, o Renascimento foi um período de importantes transformações na sociedade europeia. Aqui a gente está a Pietà, uma escultura do Michelangelo,
Então, pessoal, iniciamos uma mudança no pensamento da cultura ocidental, de uma sociedade fechada, marcada pela religiosidade, a Igreja Católica comandando o pensamento, a moral, a ética. A gente vai ter, então, a mudança para o Renascimento, que foi um movimento cultural, artístico, político, e que vai abrir o horizonte de pensamento dessas pessoas, marcada por uma nova perspectiva em relação às pinturas, às artes, à revolução científica, ao culto do homem, inaugurando o que viemos chamar de Idade Moderna. Muito obrigado. Qualquer coisa, vocês, dúvidas que tiverem, vamos deixar nos comentários. Eu vou comentando, vou tirando essas dúvidas, vou esclarecendo as coisas para você. Um beijo.